Capítulo 8. Sobre aqueles que conquistaram um principado através da perversidade. Apesar de um cidadão comum poder se tornar príncipe de duas formas, nenhuma das quais pode ser atribuída inteiramente à fortuna ou à genialidade, não me parece correto não falar sobre elas, ainda que de uma delas se possa falar mais amplamente quando analisarmos as repúblicas. Estas formas ocorrem quando, ou por maldade, ou por ato perverso, se alguém ascende ao principado, ou quando um cidadão comum torna-se príncipe de sua pátria pelo desejo de seus cidadãos. E falando do primeiro método, ele será ilustrado através de dois exemplos, um antigo e outro atual. E sem falar mais sobre esse assunto, acredito que esses dois exemplos serão suficientes para aqueles que desejam segui-los. Agatocles, o siciliano, se tornou o rei de Siracusa, não só a partir de uma posição de simples soldado, mas também de uma posição ínfima e abjeta. Este homem, filho de um oleiro, ao longo de todas as mudanças na sua existência, teve uma vida criminosa. Todavia, ele cercou todas as suas infâmias com tanta habilidade que, tendo se dedicado à profissão militar, foi avançando na carreira até se tornar pretor de Siracusa. Uma vez investido nesse posto e tendo se decidido a se tornar príncipe e conquistar isso através da violência, sem dever favores a ninguém, chegou a um entendimento com Hamilcar, o cartaginês, que estava lutando com seu exército na Sicília. Certa manhã, ele reuniu o povo e o senado de Siracusa como se tivesse de deliberar sobre assuntos pertinentes à república, e a um sinal combinado, seus soldados mataram todos os senadores e os mais ricos da cidade. Com os opositores mortos, ele ocupou e manteve o principado daquela cidade sem qualquer desordem civil. E apesar de ter lutado 2 vezes contra os cartagineses e acabar sitiado, ele não somente pôde defender a sua cidade, deixando parte dos seus homens encarregados dessa defesa, como com o restante assaltou a África e em pouco tempo libertou Siracusa do sítio. Os cartagineses, reduzidos à extrema dificuldade, foram obrigados a se render a Agatocles e, deixando a Siracusa para ele, tiveram que se contentar com a posse da África. Portanto, aquele que examinar as ações e a genialidade desse príncipe verá que não há nada ou muito pouco que possa ser atribuído à sorte. Suas conquistas resultaram, como mostrado acima, não do favor de alguém, mas de sua ascensão, passo a passo, na profissão militar. Passos que foram dados com 1000 aborrecimentos e perigos e que ele manteve corajosamente entre muitos desafios e riscos. Porém, não se pode chamar de virtude o assassinato dos seus concidadãos, nem a traição aos amigos ser sem fé, sem piedade, sem religião. Tais modos podem conquistar o império, mas não a glória. Mas mesmo assim, se considerarmos a coragem de Agatocles ao entrar e no sair dos perigos e a grandeza de seu ânimo ao suportar e superar as adversidades, não se achará por que ele deva ser julgado inferior a qualquer dos mais excelentes capitães. Contudo, sua crueldade extrema e sua desumanidade, com infinitas maldades, não permitem que ele seja celebrado entre os homens mais ilustres. O que ele conquistou não pode ser atribuído nem à sorte nem à genialidade. Nos nossos tempos, durante o reinado de Alexandre VI, Oloveroto de Fermo, tendo ficado órfão muitos anos antes, foi criado por um tio materno chamado Giovanni Fogliani. E no início da sua juventude foi mandado lutar sob o comando de Paulo Vitelli, a fim de que, sendo treinado naquela disciplina, pudesse atingir alguma posição alta na profissão militar. Após a morte de Paulo, ele militou sob Vitelloso, irmão de Vitelli, e em muito pouco tempo, sendo engenhoso e tendo físico e ânimo fortes, tornou-se o primeiro homem de sua milícia. Mas parecendo-lhe coisa servil ficar sob as ordens de outra pessoa, ele decidiu, com a ajuda de alguns cidadãos de Fermo, que achavam mais importante a servidão que a liberdade de sua pátria, e com a ajuda dos Vitelli, ocupar Fermo.
Então, ele escreveu a Giovanni Fogliani, dizendo que, por ter passado muitos anos fora de casa, desejava visitá-lo e, de certa forma, conhecer o seu patrimônio. E apesar de não ter trabalhado para adquirir nada fora a honra, para que seus concidadãos vissem como não tinha gasto tempo em vão, queria chegar com pompa. Iria então chegar acompanhado de 100 cavalheiros, de amigos e servidores, e pediu a Giovanni que fosse recebido pelos cidadãos de Fermo com todas as honras, o que não somente o dignificaria, mas também ao próprio Giovanni, já que fora ele quem o havia criado. Giovanni, portanto, não deixou de dar atenção ao seu sobrinho, e fez com que fosse recebido com todas as honras pelos fermos. Ele o hospedou em sua própria casa, onde, tendo passado alguns dias e organizado o que era necessário para suas cruéis intenções, Oliverotto preparou um banquete solene para Giovanni Fogliani e os principais homens de Fermo. Quando a comida e todos os outros entretenimentos usuais de tais banquetes haviam terminado, Oliverotto começou um discurso habilidoso, falando sobre a gentileza do Papa Alexandre e do seu filho César, e dos empreendimentos deles, o que provocou respostas de Giovanni e dos demais presentes. Repentinamente, ele se levantou, dizendo que tais assuntos deveriam ser discutidos em um lugar mais privado, e se retirou para um cômodo. E Giovanni e todos os outros o acompanharam. Mal haviam sentado, soldados que estavam escondidos apareceram ao redor deles e mataram Giovanni e os demais. Após estes assassinatos, Oliverotto montou o seu cavalo, correu à cidade e sitiou o supremo magistrado do palácio, fazendo que o povo, com medo, fosse obrigado a obedecer-lhe e formar um governo do qual se fez príncipe. Ele matou todos os descontentes que poderiam feri-lo e se fortaleceu com novas ordens civis e militares, de tal forma que, durante o ano em que manteve o principado, ele não estava apenas seguro na cidade de Fermo, como também era temido por todos os seus vizinhos, e a sua destruição teria sido tão difícil quanto a de Agatocles, se ele não tivesse sido enganado por César Borgia, que o prendeu, como fez com Osrine e os Vitelli, como já foi dito. Assim, um ano após ter cometido o parricídio, ele foi estrangulado, juntamente com Vitelloso, mestre de suas virtudes e maldades. Algumas pessoas podem se perguntar como Agatocles e outros parecidos com ele puderam viver seguros nos seus países por tanto tempo após tantas traições e crueldades, e ainda se defender dos inimigos externos sem que os seus concidadãos tivessem conspirado contra eles. Vendo que muitos outros, através da crueldade, nunca foram capazes de manter o Estado em períodos de paz e muito menos em tempos de guerra. Eu acredito que isso resulte do fato de as crueldades serem mal ou bem usadas. Bem usadas pode-se dizer daquelas, se do mal for lícito falar bem, às quais se recorre instantaneamente pela necessidade de manter a própria segurança e que não são utilizadas com persistência, a menos que possam vir a ser favoráveis para os súditos. Crueldades mal usadas são aquelas que, mesmo poucas a princípio, com o decorrer do tempo aumentam ao invés de se extinguirem. Aqueles que agem do primeiro modo podem remediar a sua situação com o apoio de Deus e dos homens, como aconteceu com Agatocles. Para os outros que seguem o outro modo, é impossível se manter no poder. Por isso, podemos notar que, ao ocupar um estado, o usurpador deve examinar de perto todas as feridas que será necessário causar e fazê-las de uma só vez, para não precisar repeti-las a cada dia. E assim, ao dar segurança aos homens, ele poderá conquistá-los com benefícios. Aquele que fizer de outra forma, ou por timidez ou por mau conselho, terá sempre necessidade de manter a faca na mão, não podendo nunca confiar em seus súditos, pois estes também não confiarão nele, devido às injúrias contínuas e repetidas, pois as feridas devem ser feitas todas de uma só vez, para que, ao serem sentidas por muito tempo, ofendam menos. Para que, ao serem sentidas por menos tempo, ofendam menos. Já os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam mais bem apreciados. E sobre todas as coisas, um príncipe deve viver com seus súditos
para que nada inesperado, bom ou ruim, o faça mudar. Porque se isso for necessário em tempos adversos, não estará em tempos de fazer mal. Não estará em tempos de fazer o mal. E o bem que fizer não o ajudará, pois julgarão que foi forçado a isso e, portanto, não resultará em gratidão.